LGBT também chegou aos esportes. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional decidiu alterar as regras para a participação de atletas transexuais em competições oficiais. Desde então, o comitê entende que não se faz mais necessária a cirurgia de troca de sexo, passando a exigir dos atletas apenas o controle do nível de testosterona abaixo de 10 nmol por litro de sangue. Vamos lá, vamos lá. Não existe mudança de sexo, tá? É redesignação sexual o nome. É uma readequação do seu órgão porque você se sente mais confortável, tá? Não tá mudando o sexo e não tá mudando o gênero da pessoa também, não. Porque o gênero não é sobre o corpo. Corpo é sexo, gênero é sobre a identidade dessa pessoa. Se essa pessoa é uma mulher trans, né, uma pessoa travesti, enfim, ela não necessariamente vai odiar o seu corpo. Pasmem, a gente não é obrigado a odiar nosso corpo, não. A odiar nosso bigodinho, essa barba. Não somos obrigados, sabe? A gente não é o que as pessoas querem que a gente seja. Porque a partir do momento que a gente começa a achar que a gente só é mulher, a partir do momento que uma pessoa bolsonarista, um bolsominion transfóbico, nos reconhece enquanto mulher, que isso é super possível, né? Basta ter muita possibilidade de dinheiro, né? Principalmente dinheiro. Por isso, façam Pix. Mas brincadeiras à parte, não quero ser essa passável, não. Vão olhar pra mim e vão ver uma travesti. Vão ver uma travesti. Sinto muito. Sei que é complicado. E, né, voltando para a questão dos atletas, né, que participam dos esportes, os níveis hormonais, justamente, né, a partir do momento que você consegue converter esses níveis, né, que você não necessariamente precisa fazer redesignação para isso, né? Eu mesma não fiz a designação sexual, e meus hormônios estão completamente invertidos. Minha testosterona é praticamente zero. Não tenho quase testosterona. Tem que ter um pouco, porque todo corpo de qualquer ser humano vivo precisa, sabe? Se não tem, precisa tomar. Se não tem, precisa tomar. Não tem jeito, tá? Isso vale para pessoa cisgênero. Então, assim, a partir do momento que isso inverte tudo, isso mexe com a nossa força, isso mexe com a nossa disposição, isso mexe com o nosso humor, isso mexe com nossas veias, com o nosso cérebro, com tudo. Tudo. Não é estético. Não é estético. E não é uma genital que vai definir como o seu corpo funciona. Não é, porque se fosse assim, nada teria mudado no meu corpo. Todas as questões que eu sei muito por minha vivência, né? Por isso, pessoas trans, travestis, né? Falando sobre este assunto é importante. Alguém pode chegar, estudar e falar, pô, eu entendo de transgeneridade porque eu estudei, mas a vivência conta muito também, conta muito. Não é só sobrevivência, né? Mas é muito importante justamente para não cometer esse erro grotesco de mudança, né? De falar mudança de sexo, que é ridículo. Durante pelo menos 12 meses antes da competição. Foi uma manobra política apenas, porque não teve nenhum embasamento científico, nenhuma pesquisa, nenhuma análise da biologia humana, foi simplesmente baseado em um artigo e o COI usou esse único artigo para mudar toda uma política não apenas muito prejudicial para as mulheres, mas que coloca em xeque também as próprias políticas antidoping, né? Não coloca as políticas antidoping em xeque, não, tá? Continua funcionando da mesma forma, né? Mulheres cis, às vezes, não podem concorrer contra mulheres cis. Às vezes, mulheres trans estão mais dentro do que mulher cis, porque justamente cumpre com todo requisito. Assim, não é simplesmente chega lá, sou trans, travesti, não tomo hormônios, estou com a testosterona berrando de alta e vou fazer uma competição de força com você. Não, não é isso. Tanto tempo, né, que você tem que ficar, né, tomando hormônio e dentro daquele padrão é justamente para respeitar ao máximo essa, entre aspas, igualdade. Por que eu falo entre aspas? Porque não é só sobre transgeneridade, não, tá? Existe muito estereótipo da mulher trans, alta, gigante, forte e tal. Gente, assim, eu fazia academia e eu tinha amigas muito mais fortes que eu. Eu tinha amigas muito maiores do que eu em tamanho, em tudo, sabe? Então, assim,
sabe, mulheres cis ganham de mulheres cis em competições, sabe? A gente vai falar do Usain Bolt, né, que tem algumas questões, né, do corpo dele que são diferentes, né, do corpo de outros atletas, sabe? Sendo que ele tem de fato uma vantagem. A gente vai questionar isso? Não, né? Porque é cis contra cis. Aí tá tudo bem, né? O problema é a travesti. A gente é sempre problema. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a De entrevistas e novo, cursos essa exclusivos. propaganda fake. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Em 2017, a Superliga Feminina de Vôlei recebeu seu primeiro atleta transexual, Tiffany Abreu, que Seu primeiro atleta não, sua primeira atleta. Mais respeito com a nossa Tiffany. nasceu Rodrigo, trocou de sexo aos 28 anos quando ainda jogava voleibol masculino em pequenas ligas da Europa. Não, ela não trocou de sexo. Assim, é muito chorume, gente. É difícil. Tem que ter muito estômago pra reagir a essa coisa. Quando atleta masculino, Rodrigo nunca obteve destaque nas competições em que atuou, mas sua performance na Superliga Feminina foi bem diferente. Para você ter uma ideia, esta semana, na derrota do Bauru para o Praia Clube por 3-2, com 39 pontos no jogo, a Tiffany bateu a marca de uma atleta consagrada na Superliga. O recorde anterior de 37 pontos pertencia a Tandara, do Osasco, uma das principais jogadoras do Brasil. É justamente esse rendimento acima da média que tem gerado polêmica. Assim, minha gente, a Tiffany, ela brilhava, assim, né, enquanto, muito entre aspas, enquanto homem, né, antes da TH, e ela tinha, assim, uma relevância tremenda. Então, assim, a gente tá falando de uma atleta fenomenal, sabe, de uma atleta muito boa, e que continuou muito boa porque já era uma atleta muito boa, sabe? Ela não virou muito boa porque se rebaixou ao nível das mulheres para... Vocês entendem como tentam colocar a mulher como frágil, como ruim, como péssima, como inferior, sabe? Eles sempre tentam colocar dessa forma. Sempre tentam colocar dessa forma, sabe? Mulher é tão foda quanto homem, sabe? O que a Marta faz no futebol em comparação ao Neymar, sabe? E por que o pessoal não vê futebol feminino? Por causa de investimento. Por causa do investimento. Por que ela não ganha tanto quanto o Neymar? Vocês entendem? Não é sobre o gênero não, minha gente. Não é sobre o gênero não. E se fosse sobre o gênero, o Neymar, né, se ele transicionasse, né, e fosse para jogar futebol com a Marta, ele tomaria um pau da Marta. Um pau. Vamos lembrar disso. Muito bem, vamos lembrar disso. Tá lutando pelos direitos dela, mas também tem a força física que é muito diferente da nossa. Ela vai soltar mais. Ponte? Não tem, né? Não tem. A fibra muscular dela é muito mais forte. O corpo é diferente de uma mulher. Acho que se não existisse diferença entre masculino e feminino, a nossa rede teria 2,43, igual a deles tem. Mas um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardinho. É aquilo, né, minha gente? Novamente, né? Estereótipo de tamanho, né? Tem homens, né? Mesmo, né? Homem cis, que é muito menor do que o estereótipo. A gente sabe muito bem, por exemplo, que não é qualquer homem que consegue jogar basquete. Não existe uma regra que todo homem tem que ser alto. Não tem. Pode ser mais predominante e tal, mas tem mulheres altíssimas, né, gente? Altíssimas, sabe? Isso só vale quando é uma mulher trans. Só vale quando é uma mulher trans. Quando é uma mulher cis gigantérrima e uma mulher trans baixinha, não vai ser questão. Em momento algum, não vai ser. E fora também, né, baita especialistas, essas pessoas que estão falando, né, especialistas pra caralho, né, entendem de TH, entendem de endocrinologia, entendem muito. É impressionante. Né? Então é o que diz ali o Bernardinho. Um atleta transgênero do ensino médio, high school athlete who was que é biologicamente um homem, não. Homem é gênero, gente. Homem é gênero. Não tem nada a ver com o sexo. Nada.
Logically, a male took first place Ficou em primeiro lugar nas provas de 100 metros e 200 metros in both the rasos. 100 and 200 meter dash at No Campeonato Feminino de Corrida em Connecticut's Connecticut. Girls Track and Field State Championships. When I'm at the start Quando eu estou no começo da corrida, quando estou me of preparando the race, when I'm lining up and getting into e me posicionando na pista, my blocks, everyone already todos já sabem o resultado. knows the outcome. Those two athletes Aquelas duas atletas vão chegar em primeiro e segundo lugar. Assim, gente, né, como já acontece em várias corridas entre homens cis, entre mulheres cis, né? Existem os favoritos, existem os melhores, sabe? E assim, a gente pode ser boa, sabe? Por que a gente tem que ser ruim, sabe? E esses recortes, né, novamente, né? Sempre tentando falar que a gente é melhor, é foda, sei lá. Primeiro, para diminuir mulheres cis, né? Porque eles têm ódio de mulheres cis não pode ser melhor que homem, né? Em absolutamente nada, de maneira alguma, né? Do homem cis. E são recortes muito específicos de pessoas que venceram, né? De pessoas que já eram excelentes atletas antes. E sobre os atletas, né, homens trans, né, em luta. Não vão falar, sendo que a gente tem homem trans que vence, sabe? De homem cis. Mas isso não é pauta, né? Não é pauta. Porque, querendo ou não, a gente sabe muito bem qual que é a ideologia deles, né? Muito bem. are going to come 1 and 2, and everyone knows it. Todos sabem disso. It's very É frustrating muito frustrante e triste quando nós, and meninas, heartbreaking when us girls are at the estamos no começo da corrida start of the race and we already e já sabemos que essas atletas vão know that these athletes are going to come out and win no matter arrancar e vencer independentemente de quão duro nós tentarmos. Pois é, Usain Bolt, um baita de um exemplo, sabe? Tudo bem que é bem específico, né? Mas sabe, todo mundo sabe que vence, todo mundo sabe como é que funciona e tá lá concorrendo, e aí? Sabe, por ter um corpo diferente. Barrado? Não, né? Não é barrado, não é. E no caso do Usain Bolt também é muito específico porque nem se compara a pessoas trans e travestis, sabe? Porque a gente normalmente tá sim no mesmo pé de igualdade. A questão é, tem atletas que são melhores que os outros. Pasmem, tá? As mulheres cis não correm todas assim na mesma fila, assim, igualzinhas, sabe? Não. Tem mulheres que são mais altas, mais magras, mais gordas, que treinam mais, são mais dedicadas, etc. Tá bom? how hard you try. Essa política de falsa inclusão, que vai excluir mulheres em todas as esferas, ela começa a atingir em cheio aí a vida universitária das meninas, né? Assim, será que eles sabem que mulheres cis já são barradas dessas competições, sabe, por estar com o hormônio alterado? Será que sabem que mulher cis perde para mulher cis? Fico com essa dúvida. Muitas meninas e meninos também, com aptidões atléticas, eles investem tempo, dinheiro, treinamento exatamente para conseguir bolsas atléticas para boas universidades. E o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que agora essas bolsas elas começaram a ser distribuídas para meninos biológicos, meninos de 16, de 17 anos que estão tomando lugares das meninas. Se uma menina perdesse uma bolsa atlética para um menino, já seria o suficiente para a gente tá lutando essa batalha toda. O problema é que não é uma, são centenas de meninas já nos Estados Unidos perdendo bolsas para meninos biológicos. Não, ela definitivamente não sabe o que está falando, né? Isso assim, por conta da realidade, sabe? A realidade nega o que essa mulher tá falando. E assim, minha gente, não é porque a pessoa tá falando bonitinho, em episódio, super bem editado, super bem feito, né? Marketing no talo, que essa pessoa tem razão. Sim, sabe, pessoas... Não falando especificamente da Brasil Paralelo, né? Mas a gente sabe que tem pessoas, assim, a bublé das ideias total, assim, sabe? De falar... Brasil virou Venezuela, Brasil virou Cuba, Brasil virou China, existem aliens. Assim, a pessoa pode falar. O que a Brasil Paralelo faz é dar palco para justamente esse público abublé, sabe? Essas pessoas abublé das ideias.
E o pior de tudo é que todas essas propostas são vendidas como se fossem melhorar a vida das pessoas. Como se homossexuais, como pessoas que não se identificam com seu próprio gênero, que sofrem de disforia de gênero, fossem ter a sua vida facilitada ou seus problemas atenuados. Tanto pelo uso do pronome neutro, como essas campanhas anti-bullying na escola, o que na verdade não acontece. Você está vendendo uma ilusão para essas pessoas e essa é a maior gravidade de tudo isso. E associações de pediatras de todo mundo, médicos, têm lançado boletins, pareceres a esse respeito. E um dos documentos mais famosos sobre isso é um que foi emitido pela Associação Americana de Pediatras, com 8 tópicos falando sobre sexo e sobre gênero. E num desses tópicos eles falam, por exemplo, que quando uma criança tem uma dificuldade com relação à sua percepção de sexo, esse problema provavelmente está na mente e não no corpo. Então essas medidas de aplicar em crianças tratamentos hormonais ou mesmo os mais invasivos como cirurgias, né, mutilar crianças por causa de um problema que ela está referindo. Desculpa, minha gente, mas assim, mutilar criança, quem que defende isso? Sabe, redesignação sexual, você modifica o órgão que você já tem para outro. E é só uma modificação, você não mutila não, sabe? E aqui no Brasil, por exemplo, é a partir dos 18 anos que você pode fazer uma terapia hormonal e a partir dos 19 que você pode fazer uma redesignação sexual. Isso se você tiver dinheiro para isso. Caso você quiser entrar na fila do SUS, né? A partir do tempo mínimo, né, que é tipo a partir dos 19 anos, né, que você pode solicitar, você demora uns 10 aninhos, com 29 anos, assim, você faz uma redesignação sexual, que não é uma mutilação. 29 anos, criança. Essas crianças de 29 anos tão foda. E assim, minha gente, novamente, essa questão de não se identifica com o gênero que nasceu, isso é coisa de adulto, sabe? A gente nasce com o nosso gênero, o adulto impõe um gênero que não é nosso. E daí a gente vai se descobrir isso, a gente se descobre, a gente se desvincula do que foi imposto, né? Ou seja, o problema é essa imposição e depois nos colocam como pessoas disfóricas de gênero. Ui, você não se identifica com o gênero que você nasceu. A gente não nasceu com aquele gênero, sabe? É assim, é o doido falando que a gente é doido. É basicamente isso, sabe? Eu acho muito curioso e muito engraçado, né? Como principalmente o meio biomédico, né, tenta patologizar o que não conhece, o que desconhece, né? Quando a pessoa foge do normal, né, foge do padrão hétero, cis, normativo, daí ela é posta como uma pessoa com probleminha na cabeça. É foda, é bem difícil. Assim, né? Por que será que isso acontece, né? Vamos trazer novamente para nossa sociedade, né? Aqui no Brasil. Vocês acham realmente que as pessoas trans e travestis, elas querem se prostituir? Elas querem estar na marginalidade? Elas querem ser expulsas de casa? Elas querem ser agredidas, mortas? Vocês acham realmente isso? Sabe? Vocês acham que a gente quer se suicidar? Sabe? Vocês não conseguem olhar para a realidade material, não? É pedir muito, sabe? É tipo dizer que pessoas com depressão se suicidam. Pois é, né? Por que será, né? Será que é porque a depressão ela é deslegitimada? Será que é porque a depressão ela é lida como frescura? Será que é porque as pessoas são em muito julgadas por procurarem ajuda e que psiquiatra é médico de doido? Será que é por causa de todas essas leituras sociais? Inclusive eu tenho um livro, né? O Paradoxo do 3 de Novembro, em que eu justamente falo que a gente tem que conversar sobre saúde mental. A gente tem sim que falar sobre suicídio. A gente tem que falar dessas coisas. Porque não é não falando que as coisas se resolvem. E não é simplesmente falando que pessoas trans e travestis se suicidam que
significa que essas pessoas, né, pessoas iguais a mim, são pessoas doentes mentais, são pessoas com um probleminha na cabeça. Na verdade, nós somos pessoas que merecemos respeito, que merecemos um mínimo de dignidade, de poder trabalhar, existir, ter nossas famílias, sabe? E ter nossa família não é simplesmente questão de querer ter filho, querer ter um parceiro, uma parceira, né? Não é só sobre isso. Às vezes é nossa mãe, nossa avó, nossa tia, nosso tio, nossa, sabe? É o nosso núcleo, sabe? Dentro de uma família tradicional brasileira, pode existir uma pessoa trans travesti lá no meio e que tá sendo punida por ser quem é, sabe? E daí quando essa pessoa toma, infelizmente, uma decisão, né, de autoextermínio, né, que acha que essa é a solução para resolver esse problema, porque ela não pode ser quem ela é, né? Ela tem que manter essa família tradicional. É um pouco complicado julgar essa pessoa, sabe? Um tanto complicado. E eles levantarem isso, né, sobre essas taxas de suicídio para legitimar, né, entre aspas, né, esse argumento de que, meu Deus, olha só que problemático, tá muito mais falando sobre a sociedade que a gente vive do que sobre a gente. É um número muitíssimo alto. Além disso, a mesma Associação de Pediatras já notificou que o índice de suicídio é 20 vezes maior entre aqueles que fazem uso de tratamento hormonal, de mudança de sexo, que ressignificam o seu sexo. Então, por que buscar imediatamente, por que usar como primeira via justamente o que mais traz problemas para essas crianças e adolescentes? Parece, na verdade, um ato de desamor, de falta de empatia e não de proteção, como dizem ser as intenções dos movimentos GLS ou do movimento feminista. GLS, nossa, desenterrou legal, né? Desenterrou legal, enfim, né? LGBTQIAP+, pelo amor de Deus, né? Vou falar direito. E assim, minha gente, sabe? Se a criança é uma criança LGBT, sabe? Você ter mais amor pra ela é você esconder essa criança, sabe? É você não querer que essa criança exista enquanto quem ela é. Isso é amor, sabe? A gente não tem que lutar no âmbito individual de que a criança tem que se enquadrar na sociedade. Não, a gente tem que justamente questionar também como essa sociedade funciona, sabe? É por base de eu assistir, né? De outras pessoas trans, travestis, pessoas negras, indígenas, etc., a gente existindo que a gente vai fazer com que haja essa ressignificação, sabe? Que haja esse respeito, que haja, sabe, a gente tem que existir. A que custo a gente existe? Pois é difícil, mas não é um problema nosso, sabe? Novamente, falar muito mais sobre os outros e sobre nós. A gente se entender, a gente se respeitar, a gente se amar, é sobre a gente. Agora, a leitura que fazem da gente, nos marginalizando, nos punindo, nos agredindo, nos matando, fazendo com que nós cometamos atos que a gente não quer cometer, por exemplo, de autoextermínio, é sobre a sociedade, sobre a gente. Não é você apontando o dedo para quem está se suicidando e falando que essa pessoa é doente, sabe, que a gente vai resolver. Sendo que, na verdade, doente é essa sociedade que faz a gente fazer isso.